Então, esse posicionamento por parte do Flávio Bolsonaro, que agora ele próprio disse que, na verdade, ele é contra. Ele votou a favor, disse que foi uma armadilha do PT, só que ele é um senador da República. O mínimo que se espera é que ele saiba colocar o dedo no painel para decidir sim ou não. Aí ele disse que caiu numa armadilha, mas que armadilha é essa? Que você vai lá e vota a favor dessa armadilha. Todo mundo sabia do que o projeto se tratava. Ele, evidentemente, o Flávio, é um dos senadores, um dos congressistas despreparados, né, daqueles que não leem o que votam, daqueles que não têm nenhum aprofundamento teórico, por aí vai. Então, esse amadorismo dele, né, que leva a exercer um mandato absolutamente vazio de senador da República, como também passou completamente batido pela Assembleia do Rio de Janeiro. Deputado, eu brinquei, mas agora falando sério, sobre uma frase que o senhor utilizou quando foi falar sobre o senador Flávio Bolsonaro. Você o chama, num tom de crítica dura, inclusive, de feminista de esquerda. Eu queria que o senhor trouxesse aqui a sua explanação sobre o assunto e especialmente sobre o termo utilizado ali na forma de criticar o senador Flávio Bolsonaro. Bom, o feminismo de esquerda é o feminismo contemporâneo, né? Acho que a Camille Paglia, que é uma feminista, deu uma definição muito interessante sobre esse feminismo que, na realidade, ele não busca a libertação, né? Ele busca substituir a dependência da mulher em relação ao homem para transformar numa dependência em relação ao Estado, né? É a crítica que ela faz ao feminismo pós-moderno. O feminismo de esquerda é um feminismo muito diferente do Stuart Mill, por exemplo, lá atrás, que era um liberal, que defendia o direito das mulheres à propriedade privada, que defendia o direito das mulheres na independência do seu relacionamento, que defendia o direito ao sufrágio. De fato, conquistas de igualdade para as mulheres, né? E não de divisão, como hoje tem um conceito de lugar de fala, né? Como se apenas negros podem discutir políticas públicas para negros, apenas mulheres podem discutir políticas públicas para mulheres. E esse projeto ele vem nesse sentido, né, de dar uma condição desigual legalmente em relação a ofensas contra mulheres e ofensas contra homens, né? Hoje já existe uma legislação, e eu defendo que ela seja endurecida, contra aqueles que agridem, contra aqueles que estupram, contra aqueles que matam mulheres. Isso, de fato, prejudica, isso, de fato, afeta o dia a dia e coloca em insegurança as mulheres. Agora, você colocar como um crime, aspas, intenção de ter aversão a mulheres, fecha aspas, isso é incompatível com o tipo penal. Isso é incompatível com uma legislação que pode dar 5 anos de cadeia, até 7 anos e meio se for cometido com concurso de pessoas, né? Isso sem falar na equiparação ao racismo. Ainda que quem defenda que haja esse tipo específico da misoginia, não é racismo, não tem nada a ver com antirracismo, né? A inclusão está absolutamente equivocada. Então, esse posicionamento por parte de Flávio Bolsonaro, que agora ele próprio diz que, na verdade, ele é contra. Ele votou a favor, disse que foi uma armadilha do PT, só que ele é um senador da República. O mínimo que se espera é que ele saiba colocar o dedo no painel para decidir sim ou não. Aí ele disse que caiu numa armadilha, mas que armadilha é essa? Que você vai lá e vota a favor dessa armadilha. Todo mundo sabia do que o projeto se tratava, né? Ele, evidentemente, o Flávio, é um dos senadores, um dos congressistas despreparados, né? Daqueles que não leem o que votam, daqueles que não têm nenhum aprofundamento teórico, por aí vai. Então, esse amadorismo dele, né, que leva a exercer um mandato absolutamente vazio de senador da República, como também passou completamente batido pela Assembleia do Rio de Janeiro. O tema desse ano, né, a eleição, né, de presidência e também de governo de São Paulo, né, a missão está chegando, é o partido novo aí do MBL, e tem a informação de que o senhor estava decidindo se seria candidato ao governo de São Paulo, se não seria, né, como é que vai ser, né, a sua eleição esse ano, e também como o senhor está vendo a candidatura de Renan Santos, né, essa evolução. Renan Santos ainda está patinando, né, ele não conseguiu ainda, pelo menos nas pesquisas, furar esse bloqueio, nessa polarização já posta entre Flávio Bolsonaro e Lula, né? Então como é que o Missão vai chegar nesse ano, tanto em São Paulo quanto no Brasil? Tá bom, primeiro a minha expectativa é muito positiva, né? Eu não estava no meu radar disputar o governo do estado de São Paulo, só entrou na minha avaliação por causa do meu número nas pesquisas, né? De 5% a 13%, dependendo do cenário e dependendo da pesquisa, é muito voto, né? A gente está falando aí de 2 a 5 milhões de votos de paulistas que estão insatisfeitos com o governo, mesmo tendo um governo
estaria no espectro da direita, o mesmo espectro que eu. Então, o fato de ser cogitado, de ter sido colocado nas pesquisas, mesmo sem eu nunca falar sobre essa intenção de ser candidato, me anima, mas é uma avaliação que eu vou fazer em junho, né? Fazendo avaliação de como votar nas pesquisas, de como vai estar a chapa do Partido Missão em São Paulo, que a gente fecha agora, né, nessa janela aí daqui a 3 dias, né, que é o prazo de filiação. Em relação à candidatura do Renan Santos, você disse que não furou o bloqueio. O primeiro desafio do Renan é se tornar conhecido. E ainda sendo o mais desconhecido dos candidatos, ele está em terceiro lugar. A pesquisa Atlas está mostrando o Renan Santos em terceiro lugar, na frente de Eduardo Leite, foi governador 2 vezes, Caiado, senador da República, já foi candidato à presidência da República, governador 2 vezes, na frente de Zema, governador 2 vezes, amplo espaço na grande imprensa, todos esses 3 tiveram amplo espaço em TV aberta, coisa que Renan Santos nunca teve. O Renan nunca disputou uma eleição, está em terceiro lugar, sendo o mais desconhecido dos candidatos. Então, assim, essa questão de furar o bloqueio é uma questão de tempo. Primeiro ele se torna conhecido, a margem, né, a taxa, digamos assim, de conhece e vota do Renan é a melhor de todas, né, porque ele é muito desconhecido ainda, né, 80%, 70% das pessoas não conhecem e ainda assim ele já faz 5% das intenções de voto numa votação, numa eleição nacional que ele nunca disputou. Então, eu pessoalmente estou muito otimista com a candidatura do Renan, é o único que mistura 2 coisas que estão fora de moda na política brasileira. Primeiro é a honestidade e segundo, um programa sólido para qualquer área, para qualquer política pública que você queira colocar, das principais do país. Nós temos um programa muito sólido que nós estamos consolidando, terminando de consolidar agora, no que a gente chama de livro amarelo, que é o resultado de pesquisas de especialistas que trabalharam voluntariamente para o movimento, fizeram essas discussões, essas pesquisas, e que agora a gente consolida tudo isso no livro amarelo, que eu estou tendo o prazer aí de ser o revisor. Agora, deputado, o MBL, né, foi um movimento que impulsionou, né, os protestos aí contra a ex-presidente Dilma Rousseff e também é apontado como responsável pela ascensão da extrema-direita no Brasil, né, e também a chegada do bolsonarismo, né, que hoje, né, o senhor critica, né, o MBL critica. O senhor faria uma autocrítica a respeito dessa última década, desses últimos 15 anos, né, do MBL? O movimento errou em algum ponto? O que o senhor poderia fazer de avaliação em relação a isso nesses últimos anos? Não, primeiro que eu não vejo nenhuma responsabilidade de MBL em ascensão de extrema-direita nenhuma. Pelo contrário, o MBL sempre foi um movimento, a exemplo do meu mandato, de propostas de defesa das instituições. Agora, nós somos radicalmente contra, né, a maioria esmagadora da classe política, da elite do judiciário, que aí está. Né? E nisso nós somos radicais. E as nossas propostas são as mais radicais para a economia, são as mais radicais para a segurança pública, são as mais radicais em relação ao Supremo Tribunal Federal. Estou terminando de desenhar uma PEC que construí durante anos para retirar o Supremo Tribunal Federal do Poder Judiciário. A gente sempre vê algumas medidas pontuais, né? Acabar com a decisão monocrática, ter mandato, tudo isso é importante. Mas nada disso resolve que o Supremo não perder o poder de julgar casos concretos, inclusive de julgar parlamentares. Porque, olha, se quem responsabiliza o Supremo é o Senado da República, quem julga o Senado é o Supremo Tribunal Federal, nunca ninguém vai punir ninguém, né? Então, esse desenho institucional está errado. Nós temos propostas... nós somos o único movimento que temos independência para falar de escândalos de banco master, inclusive, que envolve bastante aqui, né, a política baiana, para falar de todos os dados, para falar de todas as vertentes. E, então, a nossa postura, né, que muitas vezes as pessoas dizem, é agressiva, é incisiva, eu fico feliz que a principal crítica em relação ao MBL é que ele seja agressivo e incisivo, e não que ele seja formado por pessoas corruptas, despreparadas, a maior parte dos parlamentares que nós temos que não tem posição. Prefiro muito mais ser conhecido como alguém incisivo, que defende as minhas posições, que é agressivo, porque no cenário político brasileiro, no reino da canalice que impera na política brasileira, ou você é incisivo, ou você é agressivo, ou você é radical, ou você vai ser moído pelo sistema, ou se não for moído, você vai ter que integrá-lo. Então, assim, não tenho nenhuma autocrítica, acho que a gente é duro na medida correta,
no nível de corrupção institucionalizada que a gente tem hoje. Se a gente não tiver pessoas com coragem para defender medidas duras, para enfrentar de maneira incisiva e agressiva os corruptos que governam o nosso país, em todas as esferas, no legislativo, no executivo e no judiciário, o país nunca vai mudar. Deputado, quando o senhor fala, né, que fica feliz, inclusive, quando escuta que vocês são agressivos, incisivos, enfim, me preocupa a linha tênue disso com alimentar discursos de ódio. E hoje a gente vê, por exemplo, existe, é claro, um apelo a endurecimento de penas. Inclusive, a gente vive, né, casos sérios de feminicídios, violência contra a mulher crescendo absurdamente, o tráfico de drogas também dominando aí quase todas as regiões do país. E aí, de um lado, existe esse apelo, esse pedido da população de endurecimento de penas, enfim, de vocês endurecerem mesmo o discurso nisso. Mas será que a gente deixa, quando a gente foca nisso, a gente deixa de olhar, por exemplo, para a raiz do problema, né? Voltar mesmo para a educação desses meninos e dessas meninas. Aonde é que o tráfico domina? Quem é que cuida? Quem é que educa? O discurso de ódio que chega para essas pessoas, né? Em escolas nobres também. Classe média, classe alta, como é que esse discurso, essa agressividade, enfim, essa forma incisiva de se colocar em alguns assuntos pode repercutir em alguns nichos? Você me entende? Eu me preocupo quando você me traz... Eu queria que você definisse, antes de eu responder, o que é discurso de ódio na segurança pública. Não é na segurança pública, é discurso de ódio contra grupos específicos. Quando você, por exemplo, quando a gente vê um combate a uma opinião contra a deputada Erika Hilton na Comissão da Mulher, eu acho super válido, é uma opinião. Mas quando você vê, por exemplo, que existe uma luta contra a transfobia, e aí você, na sua opinião, chama a deputada Erika Hilton de homem, você entenda, não deputado federal Kim Kataguiri, você, indivíduo qualquer, chama de homem, para mim é alimentar um ódio contra o nicho específico. Não é contra a segurança pública, não. Não é contra a segurança pública, não. A minha preocupação é geral, é sobre temas diversos, inclusive sobre esses grupos, que a gente sabe qual eu tô falando, né? Grupos de mulheres, grupos gays, grupos de pessoas trans, grupo de pessoas negras. Essa é a minha preocupação. Começou falando sobre discurso incisivo e agressivo na segurança pública. Aí agora você tá passando para o outro lado. Então, não, entendi não, então eu entendi errado. Não, então eu entendi errado. Entendi. O seu endurecimento, a sua forma agressiva e incisiva é mais em relação à segurança pública. Não, é em relação à segurança pública, mas também é contra o discurso identitário, né? Que é muito diferente você combater um discurso identitário, que é irracional, porque, veja, o que a esquerda pós-moderna coloca, né, que deixou de se preocupar com o material, que é a esquerda marxista clássica, que se preocupa com a infraestrutura, ou seja, as relações materiais de opressão, né, o chão de fábrica, a origem, né, de fato, da esquerda marxista, e passa a ser uma esquerda identitária que... O wokismo, né? A cultura woke, como falam. É o wokismo, isso. De maneira mais popular. Mas a partir do momento que você trabalha o identitarismo, que é uma construção de uma esquerda rica, geralmente de herdeiros, e a gente vê muito isso nas votações aqui em São Paulo, né? Quem vota mais no PSOL, que tem um discurso menos material e mais identitário, né, são os mais ricos e mais escolarizados. Mesmo no Rio de Janeiro, né? Aqui quem vota mais no PSOL é Pinheiros, é a Vila Madalena, da mesma coisa no Rio de Janeiro, o Leblon, a Barra, e por aí vai. Então, o primeiro ponto é o seguinte, esse discurso é absolutamente descolado da realidade. Né? A população mais pobre tem necessidades materiais muito mais rápidas do que pensar em lugar de fala ou interseccionalidade, que é para saber quantas minorias a pessoa acumula dentro de si, se ela é negra, se ela é mulher, se ela é trans e qual minoria que tem prioridade dentro desse ranking de minorias, que é uma construção acadêmica de quem tem muito tempo e muito dinheiro e pouca preocupação em pagar boleto. Eu enfrento essa esquerda identitária e, na minha opinião, sim, a Erika Hilton, ela é um homem.
E ela tem o direito de existir, e ela tem o direito de se comportar, e ela tem o direito de, se quiser fazer cirurgia de transição de sexo, ela tem o direito de se vestir da maneira como ela se bem entender, ela tem a maneira de se definir como bem entender, sem sofrer nenhum tipo de ataque, de ser atacada na rua, de ser morta, de ser agredida. Zero, defendo sua completa integridade física. Agora, isso não significa imunidade a críticas. Né? Ela chamou mulheres cis de imbecis, sugeriu que elas latem. Né? Ela sim destilou ódio na primeira posição de alguma relevância que ela ocupa dentro da Câmara dos Deputados, que ela passa a ser foco, ela reage dessa maneira, ela sim promove discursos de ódio. Agora, os 74% de brasileiros, e principalmente brasileiras, que não se sentem representados pela Erika Hilton na Comissão da Mulher, pelo fato dela não ser uma mulher biológica, isso não é ódio. Isso é uma questão de representatividade. Isso é uma questão de mulheres que estão olhando para a Erika Hilton e não estão enxergando os seus problemas lá. Né? Eu vi vários vídeos de mulheres falando sobre questões como violência obstétrica, né? Como o problema de câncer de útero, como o problema de câncer de mama, e por aí vai. Que elas gostariam de ver representados numa mulher falando sobre isso na presença da Comissão da Mulher. Né? Então, eu não acho que isso seja discurso de ódio de nenhuma maneira. E outro ponto, você falou em questão da segurança, na raiz do problema a educação. Veja, o Brasil é um catástrofe na educação, mas existem países que, vamos lá, 50 países estão abaixo do Brasil no PISA, né, no exame médico, e que possuem mais segurança do que a gente. Então, a segurança pública passa um pouco por educação, mas é mito falar que é a educação que resolve o problema da segurança pública, ou a desigualdade social, que é a principal questão da segurança pública. Países muito mais pobres do que o Brasil têm um nível de segurança maior. Então, primeiro é uma questão de lei e ordem. É primeiro o criminoso saber que dá certeza da punição, que a punição vai ser dura, que ele não vai sair da delegacia antes da vítima, que ele pode, inclusive, sofrer uma prisão perpétua. Para estuprador, inclusive, eu defendo que tem a castração física, não química. Certeza da punição e punição dura é isso que garante segurança. Né? A educação é fundamental para resolver outros problemas. A saúde é fundamental para resolver outros problemas. O desenvolvimento econômico é importante para resolver outros problemas. O problema da segurança é lei e ordem.